Boa noite, rapaziada. Estamos iniciando mais um podcast, porque afinal o podcast é da Imaculada. Pessoal, seja bem-vindo para mais uma noite de podcast. Já já a gente vai estar apresentando o nosso convidado. Para quem está assistindo aí no Instagram já viu quem é o nosso convidado. Quem acompanha a gente nas redes sociais também já viu. Então, para vocês que ainda não acompanham a gente nas redes sociais, está curioso, quer saber quem é o nosso convidado, segue a gente lá, @ImaculadaCast, tá bom? Durante o episódio a gente vai também falar do Instagram do nosso convidado para seguir ele também, fortalecer o movimento que ele traz, que ele carrega também, tá? Já pedi também para curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, manda para todo mundo, compartilha, vai clicando aí no aviãozinho e vai mandando para geral, para tá todo mundo participando, todo mundo conhecer um pouco a história do nosso convidado. E se conhece alguém que tem uma história semelhante, que precisa ouvir essa história, ou se sentiu tocado no coração que deveria mandar para alguém, já manda, já se inscreve, já participa, interage com a gente, tem caixinha de pergunta, manda a pergunta que no final vai responder todo mundo. E todo mundo mandar pergunta, o Gabriel no final vai estar fazendo um pix pra cada um, tá? Então segue lá o Gabriel também e manda a pergunta pra gente, tá bom? Morreu, Gabriel? Também hoje a gente, né, Gui, eu não poderia não fazer essa piada, né, Gui? Hoje a gente tá apresentando um podcast em 3, que é eu, o Gui e a bochecha do Gui. Gui, dá um close na sua bochecha lá, por favor. Estamos em 3 hoje. Tá tudo bem com a sua bochecha, Gui? Tá sarando. Saiu uma espinha. Foi um tiro de airsoft aí? Foi um tiro de airsoft, paintball. Tá tudo bem? Tá melhorando. Pelo pessoal mais velho fala que é vontade de casar isso aí. Isso é verdade. É verdade mesmo, vontade de casar. Então era pra estar inchado o rosto inteiro. Tá muito ansioso pra casar aqui. Andressa não pede em casamento. Andressa, pelo amor de Deus, Gui, a bochecha não aguenta, vai aparecer espinha. Pede ele em casamento, por favor. O Gui, nós vai fazer um episódio só pra Andressa pedir você em casamento. Vai colocar aqui e nós vai conversar sobre casamento, tá? Tá bom. Mas, pessoal, sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado, Matheus Costa. Matheus, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Muito obrigado por você ter aceitado participar aqui com a gente nessa noite gelada, nessa noite de feriado. Mas muito obrigado por ter aceitado, ter se deslocado até aqui. E vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história. Você que estava falando pra gente, tem 25 anos, membro ativo da Renovação Carismática. Depois a gente também fala sobre essa lembrancinha aqui. Muito obrigado por você ter nos presenteado, tá? Desde os 9 anos você faz parte da Renovação Carismática, membro fundador do grupo de oração Santa Terezinha e é consagrado a Nossa Senhora também. Isso. Matheus, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra gente tudo que já você passou até chegar no Matheus de hoje, Matheus de 25 anos, que eu fiquei sabendo pela Elisângela que é professor. Esse aí você não me contou, hein, cara? Parabéns, cara, por essa profissão, parabéns. A gente tava falando em bastidores também, que eu e minha esposa conhecemos a sua família inteira também, desde o Santa Cruz até o Salto São José. Conhecemos, né? Estudei com a sua irmã, minha esposa estudou com a sua irmã, fez teatro com o seu irmão, então tá tudo em casa. Tudo em casa. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. Eu juro que esse dia, né, eu conversei com a minha mãe, eu falava pra minha mãe assim, mãe, dá uma relembrada nas coisas que aconteceram pra mim, pra eu não me perder, não misturar a história. E aí minha mãe ia falando assim, Matheus, teve tanta coisa que aconteceu na sua vida que eu não sei nem como que você tá vivo. Aí eu falei, nossa, mãe, ela falou assim, não, porque foi muita luta. Eu cheguei a ouvir da boca de médico assim, não, ó, você tem que ser muito crente, tem que acreditar muito em Deus, porque, ó, é um milagre atrás do outro que vai acontecer. Então, é um caminho de muita luta, é um caminho de muita vitória no Senhor, né? Embora nem tudo aconteça da maneira que a gente pensa na grandiosidade, mas sempre a vitória do Senhor, ela se faz presente na nossa vida, né? Perfeito, que ótimo. E daí, Matheus, como que foi, assim, desde os 9 anos, você fazendo parte da Renovação Carismática? O que é a Renovação Carismática? Como que você foi chegar lá aos 9 e permanece até hoje? A Renovação Carismática Católica é um movimento eclesial da igreja, né? Falado por São João Paulo II, a nova primavera da igreja. Aí com mais de 50 anos no Brasil e no mundo. Então é um movimento muito forte, é um movimento que trouxe essa carismaticidade para a igreja, né? Reavivou a igreja no Espírito Santo. Eu nasci dentro do movimento. Meus pais são servos de grupo de oração, sempre foram a vida toda. Então, eu já nasci dentro de um grupo de oração. Conforme eu fui crescendo dentro do grupo de oração, eu sempre ali ia para ter formação, tava junto, no colo, tava acompanhando, tava indo ver Padre Léo, tava indo para Canção Nova, tava indo fazer formação, sempre junto. Quando cheguei com 9 anos de idade, eu lembro que minha mãe já era do Ministério de Música, e eu falei para ela assim, mãe, o que eu faço para começar a cantar aqui? Eu quero cantar também.
Sentia aquela vontade, aquele desejo de estar participando, né? Aí minha mãe falou assim, ó, a gente tem uma coordenadora, vai conversar com ela. Aí eu cheguei com 9 anos de idade, com toda a coragem que eu reuni naquele momento, e falei assim, quero cantar no grupo de direção. E aí a minha coordenadora olhou pra mim, você quer mesmo cantar no grupo de direção? Eu falei, não quero. Ela falou assim, então faz o seguinte, pra cantar você precisa ser servo. Eu falei, tá bom, eu quero cantar, tem que ser servo, já entendi. Eu falei, o que eu faço pra ser servo? Ela com discernimento do espírito, né? Porque como que você coloca uma criança de 9 anos para fazer uma formação de maneira assim tão profunda? Porque o movimento ele dá formações profundas, né? Ela falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte. Durante um mês, você vai acompanhar a equipe de serviço do grupo de direção, você vai vir aqui com a gente, vai vir nos ensaios, tudo mais. Se você for fiel, um mês, a gente coloca você para cantar. Falei, nossa, é agora, né? Falei, vamos lá. Né? E naquela época, com 9 anos, eu pensei, meu Deus, um mês vai durar muito tempo, acho que nunca vai chegar, né? Aquela coisa. E eu fui indo, conforme eu fui passando o tempo, deu um mês, eu lembro que deu um mês, eu parei ela de novo, e aí? Deu um mês, né? E agora, o que eu faço? Aí ela pegou e falou assim, tá bom, você vai cantar no grupo de direção, você vai cantar na animação do grupo de direção, o grupo de direção vai começar, você vai rezar o terço com todo mundo, vai cantar na animação do grupo de direção, as 4 músicas ali de animação, e depois você acompanha as crianças, que as crianças vão ser evangelizadas, você vai pra lá, você vai acompanhar as crianças. Eu falei, tudo bem, né? Nem tinha muito entendimento do que estava acontecendo, mas já li o Espírito Santo, já trabalhava, né? Conforme eu fui crescendo dentro da igreja, orar em línguas para mim, por exemplo, foi algo muito comum, muito natural, assim, sabe? De estar no meio do grupo de direção e ouvir as pessoas falarem assim, olha, criança rezando. Sim. Tipo, normal isso, né? E então aconteceu na minha vida com muita naturalidade. E eu confesso que de lá para cá foi sempre o mover do Espírito Santo. Nada foi de maneira constante. É uma história sempre vai para um lado, vai para o outro, sempre nos caminhos do Senhor. Sim. Mas sempre aonde o Senhor queria que eu estivesse e por que o Senhor queria que eu estivesse naquele momento. Então, eu costumo dizer, né, nós costumamos dizer, que quando a gente se abre ao mover do Espírito Santo, ele leva a gente para onde ele quer. Com certeza. Assim foi comigo também. Que bacana. Isso aí você falando já era no grupo de oração da Santa Terezinha? Não. Nessa época, com 9 anos, foi no grupo de oração São José. Nossa. Eu nasci no grupo de oração Sagrado Coração de Jesus, aqui da paróquia de Santa Cruz, aqui para cima. Quando eu tinha por volta de 5 anos, a gente se mudou. Fui para o grupo de oração São José. E lá no grupo de oração São José foi onde eu comecei a minha caminhada a serviço dentro do movimento. Isso aí você contando, você não tinha nem primeira Eucaristia ainda, né? Não, já não tinha primeira Eucaristia. Sim. Inclusive, eu achava muito engraçado, porque isso era realmente na época ali que eu comecei a fazer a catequese. E aí, a minha mãe, ela tem 5 filhos, a minha mãe, ela já... A catequese dos 5, no final da minha catequese, até ela foi convidada para ser catequista. Eu falei assim, não, a formação você já tinha, já fazer já tá feita. Ela é pós-graduada. Já é pós-graduada, já na catequese. Sim. E conforme eu ia pra catequese, tem uma amiga minha que ela briga comigo até hoje. Ela fala assim, Matheus era o nerd da catequese. Não podia falar nada, que ele fala, eu sei disso, eu sei daquilo. E era normal, porque eu nascido na igreja, criado na igreja o tempo todo. Então, sempre quando tinha algum assunto na catequese, eu falava, esse aqui eu conheço, isso aqui eu já vi. Então, assim, na minha catequese, eu costumava ajudar o catequista. Sim. Ali naquele meio. Então, foi tudo junto acontecendo. Dentro do movimento, dentro da igreja. E você permanece até hoje na Renovação Carismática? Na Renovação Carismática. De lá pra cá, eu fiquei menos de 9 anos. 9 anos eu comecei a servir no movimento. Fui até 2015 no grupo de direção São José, onde chegou a idade... Bastante tempo. Bastante. Aí chegou a idade ali que precisava estudar à noite. Fui guardinha naquela época, né? E eu lembro que naquela época foi uma parada, assim, pra mim, porque eu era acostumado. Eu pensei, e agora? Vou fazer o quê, né? Pra você era natural, fazia parte da sua rotina. Fazia. Eu lembro que a minha semana era composta assim, segunda-feira reunião de servos, terça-feira ensaio da música, quarta-feira grupo de direção. E isso não mudava, toda semana eu tava ali, toda semana aquele compromisso. E aí do nada eu falei assim, vou estudar à noite, eu não consigo ir nem na segunda-feira, nem na terça, nem na quarta. E agora, né? Entrei assim num estado de pânico, falei, pra onde que eu vou? E aí eu lembro que na guardinha eu já conheci uma amiga minha que ela falou assim, que ela era também de grupo de direção, ela falou assim, olha, tem um grupo de direção aqui na cidade de sábado.
o grupo de direção Chama do Amor, lá na comunidade de São João Paulo II. Ela falou assim, eu vou pra lá conhecer, vamos comigo? Falei, vamos, se é grupo de oração, tô dentro, né? Sim. Cheguei lá, lembro que o dia que eu cheguei lá, eu cheguei de supetão, assim, eu não avisei ninguém que eu ia, eu só cheguei. Aí o grupo de oração começou, tudo mais, eu fiquei vendo, eu fiquei acompanhando, e aí chegou no final do grupo de oração, lá vai eu atrás do coordenador, e aí? Posso ficar aqui, né? Você me aceita aqui? Fui bem acolhido lá com os irmãos, fiquei lá de 2016 até 2022. Sim. Até 2022. Houve ali um período também de transição, o grupo de direção, ele mudou de dia, ele era aos sábados, hoje ele é a segunda-feira à noite. Então também já voltei de novo assim, ainda estou estudando, e aí para onde que eu vou? E eu lembro que naquela época, eu estudando, eu falava para o Senhor, eu não posso ficar sem grupo de direção. Como que eu vou exercer aquilo que o Senhor me chamou? Como que eu vou continuar a servir do Senhor naquilo que eu amo o meu movimento, né? E para onde eu vou agora para o Senhor? Eu perguntava para o Senhor, naquele momento ele se mantinha em silêncio. E eu ali, tá bom, né? Preciso de uma casa, preciso de um lugar, preciso de uma comunidade. E fui trabalhando. Entrei um processo de muita aprovação, muitos acontecimentos na minha vida pessoal ali. E sempre pensando, eu preciso de uma comunidade, eu preciso de uma comunidade. Até chegou um momento que um irmão, ele rezou por mim. E eu fiquei assim, numa reunião. Ele rezava por mim, quando ele rezava por mim, eu fechava os olhos. E eu vinha uma imagem na minha mente de uma santa freira com um crucifixo na mão e flores. Na época eu não tinha noção de Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje em dia a gente fala Santa Freira, crucifixo na mão, flores, Santa Teresinha. E eu fiquei, meu Deus, quem que é essa santa? Quem que é essa santa? Quem que é essa santa? Beleza, ele rezou por mim ali. Acabou a oração, estava de joelho, ele me levantou e falou assim, Mateus, o Senhor ele mostrava para mim um jardim grande com uma árvore no meio, várias plantas em voltas. E o Senhor está falando que ele plantou você como essa árvore grande no meio e as suas raízes fazem o resto do jardim florescer. Mas não fica com medo, porque quem cuida desse jardim é o Senhor. Então, permita que o Senhor use de você, porque o Senhor quer usar de você para fazer outras pessoas florescer. E eu fiquei assim, florescer, já estava vendo a santa com flor, mas nem sabia que santa era essa. E ele não sabia que você estava visualizando essa freira. Não sabia, não sabia. E naquele momento eu nem falei também, porque eu pensei assim, Jesus, como que eu vou colocar isso aqui? Já vou passar uma vergonha de nem saber que santa que é essa já, né? E ali naquele contexto eu peguei e parei, falei, tá bom, vamos lá. Só que a gente é um pouco resistente à vontade do Senhor, né? Às vezes até a gente é um pouquinho desentendido. Continuei, né, a minha caminhada e com aquele sentimento, preciso de uma casa, preciso de uma comunidade, preciso de uma casa, preciso de uma comunidade. Uma irmã veio rezar por mim no momento também, falou assim, Mateus, eu vejo que o Senhor tem planos para a sua vida, o Senhor quer usar da tua vida, e o Senhor quer usar da sua vida com a juventude. E eu assim, vai lá, Senhor, né? Com medo, né? Vai lá, porque o Senhor, onde mandar eu irei, mas cuidado onde mandar, Senhor. Eu tenho certeza também, assim, né? E sempre ali naquele instinto, né? E sempre com aquela mesma visualização. Até um dia que eu peguei, entrei numa igreja, eu dei de cara com a imagem dessa santa. Na hora que eu olhei, falei, não é possível que eu encontrei. Porque na minha cabeça, naquela época, eu até chegava a pensar em Santa Rita. Falava o hábito, né? Eu pensava em Santa Rita, né? Na hora que eu olhei no pé da santa, eu falei, Santa Teresinha do Menino Jesus. Falei, eita glória, encontrei quem tá me perseguindo. Santa Teresinha tá me perseguindo. Falei, amém. Continuei ali. Na época entrou a pandemia já também ali. Rezava muito com as irmãs do Instituto Reset, aquelas lives que ela fazia. Todo dia, 3 horas da tarde, eu estava lá rezando com ela os terços da misericórdia. Sempre colocando na misericórdia do Senhor essas intenções, né? Até um dia que o Senhor ele falou assim, não, eu quero que você vá. Só que daí aconteceu uma coisa. Meu grupo de oração, que era segunda-feira, o dia que eu tinha disponível da minha agenda de estudo, era na segunda-feira. Certo. Eu voltei na hora, falei, chama do amor, aí voltei, estava eu no grupo de direção. Ignorou os planos? Ignorei os planos. De Deus. E falei assim, não, eu vou viver aquilo que é bom pra mim, né? Estou dentro da igreja, estou servindo ao Senhor, né? Sim. É o que importa.
E aí eu lembro que eu falo, até brinquei com os irmãos hoje que eu estava com eles. Falei assim, eu tomei um capote tão grande do Senhor que eu nem esperava. Não tive nem o que falar. Porque eu tava servindo um dia, tava cantando, tava ministrando lá na frente, eu com os meus braços abertos, assim. E com aquela moção de grupo de oração, de Santa Terezinha, e que vai, que volta. E eu lembro que eu fechei meu olho e falei assim, Jesus, olha pra cá. Tá tão bom aqui. Aqui eu já tenho um grupo de oração formado, um grupo de oração antigo, servos que me ajudam. O ministério de música que eu tô, Jesus, tem violão, tem bateria, tem teclado. Olha só, eu sou tranquilo aqui, Jesus. Tô confortável. Tá muito bom, Jesus. E eu fechei meu olho e silenciei. Naquele momento eu senti no meu coração uma voz falando assim, tá gostoso aqui, Mateus? E eu respondi na maior inocência, tá, Jesus, tá gostoso aqui, tá muito bom aqui. E Jesus falou, que bom, Mateus, porque a cruz não foi gostosa, mas era a minha missão. Naquele momento eu já peguei e falei assim, ixi, aqui não dá mais. Aqui não dá mais, eu preciso ser fiel à vontade do Senhor. E aí eu liguei pro meu coordenador de cidade, falei, olha, a gente precisa de um grupo de oração para as pessoas que não conseguem ir durante a semana. Salto não tem. O seu coordenador de cidade, o que seria? É o coordenador da renovação carismática? Isso. Ele é responsável, o coordenador de cidade, ele é responsável pelos grupos de oração que tem dentro da cidade. Certo. Hoje, dentro da cidade, nós temos 10 grupos de oração formados, 3 grupos de oração em formação, sendo um deles o Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, eu liguei para ele naquele dia e falei para ele, olha, seguinte, tá acontecendo isso, o Senhor tá falando isso, aquilo, outro. E ele falou assim, nossa, Mateus, eu tô com um padre que me procurou falando que ele quer um grupo de oração aqui na paróquia dele. E que ele tava esperando alguém tomar a iniciativa para começar um grupo de oração. Falei, na onde? Ele falou, na paróquia São Benedito. Mesma semana desse lá, Padre Carlos, tudo bom? Cheguei aqui. E ele falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de um lugar. Ele falou assim, então o lugar tá aqui. O resto pode ir, que eu vou estar junto. E foi assim que nasceu o grupo de oração Santa Terezinha. No começo, começamos ali com uma equipe grande de jovens ali. A gente tinha acabado de fazer um retiro. Nós fizemos um retiro naquela época para uns 35 jovens, um retiro espiritual de um final de semana inteiro. Iniciamos a formação com eles. Foi se diminuindo o grupo de oração. Hoje nós somos uma equipe bem reduzida. Mas mesmo assim, escolhemos a pequena via de santidade de Santa Terezinha. Sim. E uma frase que norteia o nosso grupo de oração e todo esse chamado que nós temos é: no coração da igreja você, o amor. Então, independente de quantidade, independente de quem esteja, eu serei o amor no coração da igreja. Como Santa Terezinha, nossa patrona, foi, nós queremos ser também. Que bacana, que legal. Esse grupo aí, ele nasceu quando? Ele nasceu em 2022. 2022 estava a pandemia, estava saindo da pandemia. Foi saindo 2022 e daí vocês realizam na igreja mesmo? Na igreja São Benedito ou no centro festivo ali? Começamos ali no centro pastoral. Centro pastoral, isso. Aí a gente começou lá, fizemos há cerca de 6 meses no centro pastoral. E a gente via que era muito fechadinho, que quem já foi ali na São Benedito percebe que tem o portão, tem a secretaria, e a sala que nós fazíamos o grupo de oração era já um pouquinho para trás. Então, para você ir ao grupo de oração, você tinha que saber que tinha o grupo de oração. Sim. Se você não soubesse, você passava ali na frente e não via. Então, nós conversamos com o padre, começamos em agosto, dentro do centro pastoral. Fomos até dezembro. Em dezembro a gente teve o recesso de final de ano. Em janeiro nós já voltamos dentro da igreja. Da igreja. E de que dia que é? De domingo. Domingo após a missa das 18h30. Daí já começa o grupo de oração. O grupo de oração. E é para todas as idades, ou só para os jovens? Todas as idades. Né? A gente... Jovens de todas as idades. Jovens de todas as idades, né? É uma frase que a gente fala bastante no Ministério Jovem, dentro do movimento. Ele fala assim, você jovem até o Senhor te chamar. Aí depois você fica lá com ele, né? A gente aceita as ovelhas, as ovelhas também. Então faz tudo parte do redil do Senhor, Sim. Né? E daí você falou sobre o número enxuto. Hoje vocês começaram com 35 jovens, hoje vocês estão participantes lá, hoje vocês estão com um número reduzido. Nós estamos com um número bem reduzido hoje. Nós somos uma equipe de servos de 6 servos. 6 servos. Grupo de oração. Sendo eu, meus pais e 3 irmãos de comunidade. Meus pais eram de outros grupos de oração, mas no momento que eles viram o chamado, eles pegaram o chamado e falaram assim, Mateus, a gente quer somar no chamado. E se uniram
nessa missão, nesse propósito do Grupo de Oração Santa Terezinha. Nós temos uma assembleia bastante volátil, né? A gente percebe que o povo do Senhor, muitas vezes ele é constante e às vezes ele tem a inconstância, né? Sim. Mas não é por conta disso que nós não temos visto os milagres do Senhor acontecido. E milagres assim fortes, de momentos que, assim, que a gente não podia nem imaginar, sabe? Eu até brinco dentro do grupo de oração, falo assim, que a gente faz o grupo de oração às portas abertas. Mas o tanto de irmão de rua que passa pelo nosso grupo de oração é assim, surreal. Sim. E muitas vezes eles vêm alcoolizados, muitas vezes eles chegam ali numa situação e da mesma maneira eles são acolhidos, da mesma maneira a gente reza por eles. E a gente vê momentos de encontro. Já teve um momento de um irmão pegar e falar para nós assim, eu tô bêbado, mas eu tô sentindo. E eu quero voltar para minha família. E a gente fala assim, então volte para sua família. Sim. E acontecer realmente a graça na vida das pessoas. Que bacana. E exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. O número pequeno de pessoas ali que estão participando incomoda vocês de alguma forma? Tipo, você sente alguma coisa assim de incômodo ou você sente que é pra ser essa quantidade? Então, no começo eu senti incomodado sim, né? E a gente vê porque, até... querendo ou não, a gente tem infelizmente, a gente tem aquela questão do ego, da vaidade, né? Sim, que a gente certeza. tem que se quebrar o tempo inteiro, né? Com certeza. E no começo eu incomodava bastante. Tudo que a gente faz para o Senhor, a gente espera que alcance o máximo de resultado possível. Sim. Mas quando a gente vive a fidelidade ao Senhor, Ele direciona a nossa vida. E em um momento de oração, e o que eu questionava ao Senhor, eu falava, Senhor, o Senhor mandou eu vir para cá, o Senhor mandou eu começar, o que está acontecendo? Aí o Senhor falava assim, Mateus, você não percebeu ainda que é para vocês que estão aqui? E eu falei, tá bom, Senhor. Então, no momento que eu entendo, é para mim, é para estes que estão aqui, eu paro de se preocupar. Lógico, a gente quer evangelizar, a gente quer estar a serviço da igreja. Não faz sentido evangelizarmos um para os outros. E a gente quer sempre estar aberto. Por isso nós temos postura missionária, por isso nós estamos indo sempre ao encontro, na evangelização por meio de internet, nós temos nosso Instagram. Nosso Instagram é muito comediante, digamos assim, sempre com uma mensagem, trazendo ali o evangelho, trazendo a vontade do Senhor, mas sempre ali com uma comédia, com algo para trazer as pessoas, mas satisfeitos com aquilo que o Senhor proporciona para as nossas vidas. Acho que quando a gente faz aquilo que o Senhor quer, a tranquilidade para sobre o nosso coração. Porque já não é mais sobre o que eu quero ver. É o que o Senhor quer fazer. Sim. E então... é ser usado, né? A ferramenta na mão dele, né? Você falando, me veio muito à mente algo do passado que, tipo, eu e minha esposa, e na época a gente namorava, a gente fazia parte da Aliança de Misericórdia. E a gente fazia retiros grandiosos aqui, de números. E tem a questão da vaidade, a questão do ego. Até o momento que a gente foi convidado para fazer Foi um retiro, mas não era o Thalita Kum, não vou me lembrar qual que era. Era um retiro conduzido pela Aliança lá em Tietê. Chegando lá, nós fechou um ônibus, nós foi de ônibus pra lá. Chegando lá, não tinha ninguém. Só tinha a tiazinha lá que abria o centro festivo lá. E a gente falou, caramba, e agora? E daí um dos missionários, que era o Jailson, lembra até hoje, ele fala, esse retiro vai ser pra gente. E, cara, foi um dos retiros, assim, mais bonitos que eu já participei, assim, sabe? Que Deus tocou mesmo, assim, o Espírito Santo derramou graça ali o tempo todo sobre a gente, que a gente tava com uma certa vaidade, assim, gente, a Aliança de Misericórdia aqui de Salto tá lutando tudo que vai. E chega lá, toma esse tapão na cara, né? Tipo assim, você entende naquele momento que Jesus falando, não é vocês que estão trazendo as pessoas, é eu que estou enviando. E daí você chega lá, não tem ninguém para participar, é um tapão, e ele envia. Como o Mateus disse, os moradores de ruas aparecem. Então a gente enxerga que Jesus está lá. Onde um ou mais estejam reunidos em meu nome, eu estarei. Então ele manda quem precisa estar lá. Sim. De repente até, né, Mateus? De repente até, vamos imaginar, se fosse um grupo de oração que nesse segundo momento agora aqui, se ele tivesse lotado, aquela igreja lotada, talvez os irmãos de rua talvez se sentiriam envergonhados em entrar ali dentro. Sim. Talvez, né? Sim. A gente não entende as proporções de Deus, né? Sim, e é interessante, né? Porque
quando a gente fala de orgulho, dessa vaidade, de querer, sabe, muito, né? Me vem muito uma frase, eu não vou me recordar de quem é essa frase agora, mas que fala assim, pregue, e se for necessário, use as palavras. São Francisco. São Francisco, louvado seja Deus. É São Francisco ou Santo Antônio, vida? São Francisco. Então, assim, se ali é o momento da gente vir sentir, porque assim, todo carismático sabe que o grupo de oração é um lugar de viver os carismas, de viver a graça do Espírito Santo. Então, para mim, é a minha sala do cenáculo. O meu grupo de oração é a sala do cenáculo. É onde Pentecostes se atualiza na minha vida. Uhum. Igual a gente comentou, eu sou professor. E eu gosto de viver aquilo que eu estou fazendo dentro de onde eu estou. Então, assim, não tem como pregar num grupo de oração, num grupo de jovens, num retiro, e se manter isolado do mundo, sabe? Então, por vezes, eu já me peguei pensando assim, tá, eu sou professor hoje de cerca de 640 alunos. Caramba, Eu dou aula muita coisa. É bastante. Uhum. Do 6º ao 9º ano, ali, adolescentes. Uma fase totalmente difícil, uma fase de rebeldia. E muitas vezes eu não preciso nem chegar e falar de Deus para aquelas pessoas. Sim. Eu preciso agir como o Senhor agiria na vida daquelas pessoas. Uhum. Acolher, ouvir, estar próximo, direcionar. Então, quando eu penso na questão daquilo que o Senhor faz, porque, lógico, a gente pensa, eu me preparei para fazer aquilo que o Senhor queria, eu me preparei. Tá, mas é só no grupo de oração que o Senhor quer que eu viva a minha santidade? Que eu viva o meu chamado? Será que o Senhor me deu um dom para exercer apenas 2 horas por semana dentro de um grupo de oração? Aonde mais eu posso botar o meu dom a serviço? E aí é onde começa a cair muitas coisas para mim, porque a gente se vê muito, muito relutante em colocar, porque a gente vive células dentro da igreja, membros do mesmo corpo, mas dividido dentro dos carismas, dentro da sua maneira de anunciar o evangelho. E aí, quando a gente coloca essa realidade, a gente vê assim, peraí, eu não preciso estar somente no grupo de oração, eu posso vir num grupo de jovens, eu posso estar pregando no encontro da paróquia, eu posso somar com o meu pároco. Uhum. Quantas vezes os párocos, eles pedem as nossas ajudas e a gente fica até meio inseguro, né? Ah, mas peraí, né? E aí, quando a gente vê que não um padre entrar dentro da igreja, agora é agora. É agora que precisa acontecer. É agora que a gente precisa ser batizados pelo Espírito Santo, né? A gente costuma dizer muito isso, que quando a gente tem a graça da experiência com o Espírito Santo, nós chamamos de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele tem que gerar na minha vida sinais de santidade, sinais de movimento, não sinais de soberba, de orgulho, de vaidade. Eu não estou num grupo de oração para fazer um show, sabe? Eu não estou num grupo de oração para ser um palestrante motivacional. Eu estou ali para falar o que o Senhor falou. E muitas vezes até o que o Senhor fala não agrada, e é por isso que os grupos de oração não têm mais enchido. Porque hoje em dia a gente vê que todo lugar vende uma, digamos assim, se você fizer isso, você vai ter sucesso, você vai alcançar, você vai alcançar. E aí a gente vem com Santa Teresinha e falando de pequenez, pobreza, rendimento. A gente vem com caminhos de cruz e fala, abraça a tua cruz, siga com o Senhor. Né? Como o Senhor falou para mim ali naquele momento, a cruz não foi fácil, a cruz não foi gostosa, mas foi necessário para a salvação do mundo. Sim. O que eu estou fazendo quanto a isso? Então, toda vez que eu penso, nossa, Senhor, não tá legal, porque eu queria que tivesse mais gente. Não tá fácil, porque de um ministério que eu tinha completo, eu só cantava, hoje eu tenho que tocar violão cantando e muitas vezes ainda até conduzir oração com o violão ali. Sim. Mas não foi fácil para o Senhor e não tem que ser fácil para mim. Eu acho que o maior erro, né? Eu vi essa frase, me tocou muito. O maior erro da nossa sociedade hoje em dia é pensar que num mundo onde o nosso Senhor, nosso Salvador, sofreu, quem sou eu para não sofrer? Sim. Então isso move a minha vida de uma maneira de aceita o sofrimento que o Senhor permitiu que você passasse e aceita com amor. E que essa seja a nossa via de santidade. Sim, perfeito. Você tocou sobre ser professor, né?
eu ia abordar isso aí, porque também pegou de surpresa, porque eu não imaginei que você fosse professor, né? Foi a Ali que falou que você era professor. E você falou sobre essa rebeldia dos jovens, né? Dessa fase que eles, da sexta ao nono ano. E numa cultura, numa política que a gente vive hoje, que prega ao contrário, como que você consegue estar presente na sala de aula e tentar transparecer o máximo possível o que Deus nos ensina? Olha, Matheus, eu gosto de até falar assim que os meus métodos quanto a ensino, eles são sempre baseados naquilo que é ciência. Hoje eu sou professor de educação financeira. Então, assim, alguns assuntos não é temáticas da minha matéria, mas sempre tem aquilo que se abordar dentro da sala de aula. A sala de aula é sempre uma caixinha de surpresas. Você prepara uma aula, mas você tem 30 mentes ali dentro que sedentas de conteúdo, sedentas de vontade de aprender e com uma confiança que você vai ensinar, que você vai passar. Então, eu sempre penso no acolhimento. Um acolhimento que ele vai para além daquilo que é de estudo, sabe? Uma pergunta que eu faço muito para os meus alunos, eu sempre até brinco com eles, que eu sempre pergunto, e aí, você tá bem? Eu entro, tudo bem, beleza. Chegou no momento, eu vejo que um aluno ali não tá, tá mais quieto, você tá bem? O que tá acontecendo? O que eu posso ajudar para você ficar bem hoje? Uhum. O que você precisa para ficar bem? Então, eu sempre penso assim, Jesus passando pela minha sala de aula e vendo que eu tenho alunos que passam por quadros depressivos, que têm desejos suicidas, que muitas vezes até tentam suicídio dentro das próprias escolas. E aí? Será que Jesus passaria reto e explicaria só o que é ativo passivo, o que é entrada, saída, balancete, razonete? Ou será que Jesus olharia para aquela situação? Então, eu sempre, quando eu penso em ser católico, em ser cristão, em ser servo do Senhor dentro daquilo que eu trabalho, eu penso além do que vem para formar. Porque a gente sabe que o ser humano ele necessita da formação para que ele possa ter entendimento das coisas, né? A palavra em Oséias vai dizer, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas no primeiro momento, se eu não mostrar um Jesus para eles que é amor, não mostrar que eles podem confiar em mim, porque eu posso, de certa forma, amá-los, aí eu já perco tudo. Então já aconteceu vezes, por exemplo, eu não é normal, a gente tem jargões como católicos. Uhum. Então, assim, outro dia eu até dei muita risada na sala de aula, né? Que eu estava explicando a matéria e vai assim, amém! E a minha sala respondeu, amém! Uhum. Aí eu, opa, peraí, só tem um amém aqui. Então é comum pra mim, porque é quem eu sou, faz parte de quem eu sou. Sim. Eu não preciso entrar na sala de aula e pegar e falar assim, hoje nós vamos falar sobre teologia, porque não compete a mim naquele momento. Uhum. Mas dentro daquilo que eu sou, eu preciso viver com autenticidade. Então, às vezes soltam amém, às vezes soltam glória a Deus no meio da aula. E muitos dos meus alunos até respondem isso. Sim. E aí, por sua vez, já começou a acontecer uma coisa comigo, tipo assim, professor, tô te seguindo no Instagram e eu vi que você cantou na igreja que eu vou. Você gosta de ir na igreja, professor? Eu gosto. E você, gosta? Uhum. Tem alunos que me param no corredor e falam assim, professor, essa semana eu fiz a minha primeira comunhão. Então, assim, é sentir que eles têm essa abertura para falar comigo, para falar também sobre a fé deles. Então, a gente vai lidando com isso. É no simples, é no básico, é no cotidiano. E as coisas vão se aflorescendo, vão tomando novos rumos. E quando você vê que não, talvez você transmita até uma mensagem de evangelho, sem Sim. falar do evangelho. Sem chegar na sala de aula e falar assim, abra sua Bíblia, porque no capítulo tal... Não, transmitiu a mensagem do evangelho sem mesmo citar o evangelho. Pregar sem palavras, né? Como o nosso irmão falou, São Francisco dizia. E é isso que inspira o meu ser professor hoje. Uhum. É viver aquilo que eu vivo, é ser aquilo que eu sou dentro do meu trabalho. Sim. Então, se hoje meus alunos pegam e olham para mim e me reconhecem como... tem uns alunos que falam, professor é crente, professor é pastor, professor é... Amém. O professor está aqui. Porque eles não estão habituados a
haver, assim, um católico, né? Não, como que eu posso transformar isso aí em palavras? E, tipo assim, praticante. Quando a gente vê uma pessoa fervorosa, cristã, ele já associa ao crente, ao evangélico, né? E daí quando vê essa referência, também já aconteceu de, você é crente? Não sou, eu sou católico, praticante. Não, mas eu também sou católico, né? E tá aí, né? Nessas questões aí, do exemplo mesmo, né? Vinciar o evangelho, né? Ou o que você fala, eu vou pra igreja, você é crente? É. É. Você virou crente? Alguma coisa assim. É aquela isso assim me implica numa reflexão para mim do seguinte: quando as pessoas veem alguém com autenticidade vivendo a fé, ela logo assimila ao crente. E tudo bem. Sim. Nós temos nosso relacionamento com os nossos irmãos que são separados, né, os protestantes, e louvado seja Deus, servimos ao mesmo Senhor. Porém, aonde foi que a gente perdeu a nossa audácia, a nossa coragem de viver aquilo que precisa ser vivido? Sim. Porque, né, você tá lá no grupo de oração, é fácil. Uhum. Abraçar o irmão, Abraçar o irmão, sorrir pro irmão. Ou ser uma coisa na igreja e outra coisa fora. Exatamente. Exatamente. E eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo assim, você sabe que o professor é louco. O professor não é bem das ideias. Ele pensa uma coisa, pensa outra, fala uma coisa, fala outra. Então, é viver com autenticidade aquilo que precisa ser vivido. Então, não deixei de ser um professor jovem. Não deixei de ser um professor que vai dar risada, que vai ouvir muitas vezes as piadas dos alunos, mas que muitas vezes vai pegar e vai chamar a atenção. Dentro da escola que eu tô hoje, é uma escola que também meu irmão dá aula, e nós ali temos uma conduta um tanto quanto severa, necessária. Então, assim, muitas vezes, tem um aluno que me falou pra mim até assim, porque tem momentos que eu sei que eu posso falar e tem momentos que eu sei que eu não posso falar. Porque se o Matheus me der uma olhada, eu sei que já, não, aqui a brincadeira acabou, paramos por aqui. Então, não é porque eu sou católico, não é porque eu vivo aquilo que eu me ausento das minhas responsabilidades quanto professor, quanto a profissional. Mas também é entrelaçar. Porque, no final de contas, não existe um Matheus professor, um Matheus servo, existe um Matheus. E o Matheus precisa ser o Matheus onde quer que ele esteja. Então, com o meu carisma, com a minha personalidade, com o meu temperamento, ser sempre aquilo que... tentar ser sempre aquilo que Deus quer, né? Sim. Porque a gente sabe que o Senhor nos direciona. E eu espero um dia alcançar a perfeição do Senhor. E assim satisfazer a sua vontade, né? Mas estamos no caminho. Embora não é fácil, né? Tem dia que dá vontade de sair chutando todo mundo, né? Não é fácil. Igual a gente fala, eu tento ser acolhedor, eu tento ouvir, mas tem dias que a gente precisa levantar a voz com os alunos. Precisa falar, volta, não deixei, não é agora. Precisa, é necessário. É inerente ali meio que da profissão você falar ali, ser um pouco mais enérgico. Mas isso não quer dizer que eu vou estar disponível. E muitas vezes a gente, né, como foi tema do movimento alguns anos atrás, fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então tem horas ali no meu dia a dia que eu sei que tem alunos que não gostam de mim, que não vão com a minha cara, e entro na sala e eles pensam, vou testar o professor para ver até onde ele vai. E você tem que parar e falar assim, Espírito Santo, entra comigo nessa sala, porque lá vai estar fulano. E eu vou entrar, ele não vai abrir o caderno, ele não vai me obedecer, ele não vai sentar, ele não vai querer nada com nada. E aí, Espírito Santo, o que a gente faz com esse aluno hoje? Pede ajuda pro São Domingos Sábios também, que ele ajuda. Glória. Ele é intercessor dos alunos rebeldes. Olha só. Eu falei, alguém é enciclopédia de Enciclopédia. Ele é intercessor, ajuda, pede intercessão dele que vai dar tudo certo. Amém, que assim seja, né? Como que é o nome do santo? Domingos Sábios. São Domingos Sávio. Sávio ou Salles? Sávios. São Domingos Sávios. São Domingos Sábios. É dos alunos rebeldes. Alunos rebeldes. Bom saber. Bom saber, né? Pegar até uma medalhinha já, andar com a medalhinha. Ô, Matheus, e você também relatou que você fez a consagração à Nossa Senhora também. Como que foi esse movimento? A minha consagração, ela não foi feita por mim. Ela foi feita pelo meu pai. E hoje eu tive que fazer uma recapitulação dessa história com a minha mãe, que eu falei assim, mãe,
Eu sei que são 3 testemunhos, um entrelaçado com o outro, mas do dia da consagração eu preciso entender, porque se eu for falar sobre isso, eu preciso falar dentro da verdade, daquilo que aconteceu, né? E eu fui fazendo a Só pra gente recapitulação. entender, foi três testemunhos distintos ou 3 histórias com versões diferentes? Na verdade, elas são 3 testemunhos distintos, muito Bacana. próximo, Aham. muito próximo, porque assim, eu fui uma criança que nasceu prematura, então eu fiquei internado na UTI, minha mãe foi pra casa, meu pai foi pra casa, eu fiquei na UTI dias, né, naquela incubadora, então não tinha formação do pulmão, quase morreu, aí depois com 6 meses, laringite, 9 meses, a minha mãe falou o nome da Tite lá hoje, que eu nem lembro, mas eu sei que tá relacionado ao ouvido. Então, assim, foi muitos momentos, assim, de quase morte que o Senhor me livrou. E hoje eu entendo o porquê, né? Porque se a gente entendesse uma criança batizada, o Senhor trouxe de volta para ele, amém, louvado seja Deus. Mas se o Senhor quis que eu estivesse aqui, ele tinha propósitos na minha vida, ele tinha propósitos com a minha vida, né? Mas a minha consagração aconteceu com 9 meses de idade. Já tinha passado pela questão do nascimento prematuro, já tinha passado por crises de laringite forte. E se eu não me estiver enganado, eu estava com ostite, alguma coisa assim. Otite. Otite. Que é do ouvido, otite, né? Isto, Acho que é é essa otite, mesma. aham. E a minha mãe conta que com 9 meses eu chorava muito, chorava. E uma dor horrível, e ela nenhum remédio mais mudava aquilo. E aí minha mãe percebeu que eu comecei a ficar muito mole. Comecei a perder as forças, e aí ela conta que ela me levou para o hospital, e quando estava chegando no hospital, ela falou assim que eu simplesmente desmaiei ali, assim, perdi totalmente a confiança, a consciência. Então, naquele momento, a minha mãe já entrou no hospital, pelos fundos ali, e ela estava contando para mim que ela me passou direto pro colo da pediatra, e a pediatra falou assim, ele está entrando em óbito. Caramba. Ele está entrando em óbito porque ele já perdeu a consciência, e ele tá muito mole, tá muito fraco. E ela tentando ali fazer alguma coisa e nada. E para que aquilo, assim, se cessasse, eu precisava tomar soro na veia, porque eu já estava no nível de desidratação por conta de inflamação, de infecção. E com excesso de dor, perdendo a consciência e tudo mais. E quando você fica desidratado, as veias somem. Um bebê de 9 anos, as veias todas sumiram. 9 meses. 9 meses. Aham. As veias todas sumiram. Então, naquele momento, minha mãe falou assim que era só um milagre do Senhor. Aí conta que foi várias enfermeiras, a pediatra, e fura ali, fura aqui. Com suspeita ali também de ser uma meningite que estava acontecendo, até tiraram ali daram uma afastada nos meus pais ali naquele momento também, e tirando o líquido da coluna e tudo desacordado. E eu perguntei pra minha mãe, falei assim, mãe, ao todo, a senhora sabe, assim, quantas agulhadas foram? Ela falou assim, Mateus, foi bem mais de 30. Ela falou assim, era algo que não tinha fim e não achava veia. Então, assim, ela falou assim, onde imaginar, furou. Furou cabeça, pé, braço, tudo. E chegou um momento que minha mãe desesperou. Ela falou assim, ele já perdeu a consciência, ele já estava com dor, ele está sendo furado por inteiro, não acha veia, não tem mais o que fazer. E minha mãe falou assim, chega, não vai furar mais. Se ele já está morrendo, não tem mais o que fazer, não vai furar mais. Não vou passar os últimos momentos dele judiando dele, né? E a médica falou pra minha mãe, falou assim, deixa eu tentar mais uma vez. Deixa eu tentar uma última vez. Então meu pai, ele foi na porta do quarto e ele ajoelhou ali e ele falou, Nossa Senhora, antes dele ser nosso, ele é seu, e eu vou consagrar ele agora para a Senhora. É seu. O que for para ser feito, que seja pelas suas mãos. E foi a última agulhada. E foi ali que acertou a veia e já voltou a consciência. Porque era uma questão apenas de achar a veia. Sim. E não tinha mais, assim, expectativa de alcançar aquilo. Então, naquele momento da consagração, a partir da consagração, que aconteceu um milagre. E aí a minha mãe conta que a médica que estava tentando ali, ela era evangélica. E mesmo sendo evangélica e vendo o que aconteceu, na hora que ela viu que conseguiu, que achou, disse que ela estava, glória a Deus, conseguimos, deu certo.
e tocou o coração dela também naquele momento. Ela viu um momento que seu pai se desesperou, se ajoelhou. Sim. Ela viu esse momento aí. Sim, sim. E aí minha mãe conta que porque ali tinha 5 enfermeiras, dizem que uma tentava num braço, outra tentava no outro, Sim. porque já tava nos momentos finais, né? Sim. E ainda minha mãe brincou aí comigo, ainda falou assim: ah, Matheus, olha, é difícil falar o momento que você quase não morreu, porque era quase todo o tempo assim, corre com o Matheus, corre com o Matheus. E sempre voltando, aí correndo Nossa Senhora, e sempre voltando, Nossa Senhora é seu, não é meu, cuida. E sempre voltando. E aí de lá pra cá é sempre um carinho mariano que eu sinto muito. É comum eu estar num momento de oração e uma pessoa parar e eu falar assim: você é mariano? Nossa, eu sinto a presença de Nossa Senhora com você. Intercedendo por mim. Nossa, Matheus, olha, Nossa Senhora tá sempre com você, ela te cobre com o teu manto. E o dia que foi mais estranho pra mim, que esse, nossa, foi assim, eu falei, eita, isso é demais, né? Porque na igreja, beleza, tudo mais. Mas eu lembro uma vez que eu estava na guardinha, e naquela época já tinha o costume de rezar o terço diariamente, e uma menina me parou, eu não conhecia, ela só me parou e falou, ei, você? Eu falei, eu. Ela falou assim, você reza o terço? Aí eu peguei e falei, tipo, do nada, né? No meio de um intervalo. Reza o terço. Ela falou assim, é porque dá pra sentir Nossa Senhora andando com você. Caramba. E eu falei, é que eu sou consagrado a ela. Eu sou dela. Então, assim, essa consagração, ela não foi feita por mim. Ela foi feita pelos meus pais. Mas ali, sendo pertença deles, virei pertença de Nossa Senhora. Recentemente, dentro de um encontro, né? Eu estava até partilhando com os irmãos do grupo de jovens outro dia. Vivemos uma experiência lá, um momento muito forte. E o Senhor, ele falava assim, que ele trocava nomes. Ele chamava a novos nomes, igual acontece com os papas, quando eles são escolhidos, o Senhor troca o nome deles. E ele perguntava para nós, qual que é o nome que eu vou dar para você naquele momento? E eu falei, ai, Senhor, eu sou Mateus. Eu só sou Mateus. E eu pensava, mas eu gosto tanto do meu nome. Mateus já é um nome bíblico, né? Então eu parei nisso e fiquei, eu sou Mateus, Senhor. E aí eu pensei assim, não sou Mateus do Mateus. Eu sou Mateus da Imaculada, porque eu sou dela. Então de lá para cá, tudo aquilo que eu faço dentro da minha fé, tudo aquilo que eu faço dentro do meu movimento, não é um Mateus Costa Pereira, não é um Mateus profissional, é um Mateus da Imaculada. E é assim que é recente para mim, isso tem cerca de 2 meses, mas é assim que eu tenho me apresentado. Não mais meu, dela, totalmente dela. Mateus da Imaculada. Mateus da Imaculada. O Gel chegou a comentar com a gente que você havia feito essa mudança de nome, podemos dizer assim? Mateus da Imaculada. E após assim, essa mudança de nome, de título, assim, o que você percebeu que está mudando? Portas que vão se abrindo? Ou provações que vão aumentando? Então, é sempre difícil, né? Porque, assim, nesse retiro específico, eu saí desse retiro com uma música. O Senhor me falou muito, bateu muito em mim aquele dia. Eu falei, eu preciso criar vergonha na minha cara mesmo, né, Jesus? E daquilo que o Senhor colocou para mim, saiu uma música. E eu falei, essa música já é com um novo nome, o Senhor já me deu um novo nome. E, lógico, algumas pessoas já viram essa música. E eu já fui questionado por familiares e tudo mais. Por que da Imaculada? Não vale a pena ser só de Deus? Aí eu falei, mas você acha que quando eu sou da Imaculada, ela não me entrega ele? Você acha que ela retém alguma coisa só pra ela? Nem ela foi só pra ela. Tudo que ela tinha, ela entregou pro Senhor. Então, lógico, vem logo as indagações, vem logo as provocações, vem sempre um estremecer. Não é fácil ser consagrado a Nossa Senhora, porque engana-se quem pensa que Nossa Senhora é tudo paz e amor, a mãe que acolhe. Ela é tudo isso. Sim. Mas ela também é uma mãe fiel à vontade do teu filho Jesus. Então ela é uma mãe que corrige, ela é uma mãe que puxa de volta, ela é uma mãe que acolhe. Mas ela é uma mãe sempre que está nos direcionando, né? E sendo consagrado a ela, não é mais direcionando, é puxa pela orelha mesmo, Nossa Senhora. Se eu sou teu filho, é sobre isso. Então, ser consagrado a Nossa Senhora é sempre saber que a vontade que ela tem para nossa vida, que é a vontade do teu filho Jesus, sempre precisa acontecer. E ela sempre vai puxar. E muitas vezes até a gente fica assim, meu Senhor, eu não queria fazer isso, mas você não é consagrado.
Você não é meu, Não quero fazer mais. né? Eu não queria ir. Não quero. Não quero fazer. Não queria. Aham. A gente passa por isso, né? Sim. Em atendimentos ali de oração pelas pessoas. Aham. Em momentos de oração que você... Nossa, cada vergonha que Nossa Senhora faz passar. Verdade. Ali tem Oh. umas curiosidades, depois eu dos bastidores não é conta, né, ali? Algumas das Glória. curiosidades, que é aqueles momentos ali que fala muito, né, tipo assim, mas tem certeza que é pra falar isso aí mesmo, né, tio? Então, e a gente fica nisso, né? Quando a gente recebe, né, o dom do Senhor, de escutar o Senhor, ele fala. O Senhor, ele fala. Já teve vez eu entrar no Santíssimo, vim dar um oi para Jesus, sentar, fazer minha oração ali. E aí entrar uma pessoa no Santíssimo e o Senhor fala para mim assim, vai lá e fala para aquela pessoa que eu tô cuidando de tudo. Eu cuidando de tudo o quê, Senhor? Aham. Se o Senhor tá cuidando de tudo, tá bom. Tá tudo bem. Tá ótimo. E eu brigando ali, eu olhava pra Jesus e falava, eu não vou falar. Não vou falar, não conheço essa pessoa, não sei nem por que ela tá aqui, eu não vou falar, não vou falar, Jesus. Aí acho que esse foi um dos dias que eu passei mais vergonha com o Senhor. E aí eu peguei e levantei e falei assim, amém, acabei minhas orações, tô indo embora. Eu saí da sala do Santíssimo, dei 3 passos, escutei assim, você não vai fazer aquilo que eu tô pedindo. Eu falei, vou. Voltei. Parei, eu olhei para aquela mulher e falei assim, não te conheço, não sei quem você é, não sei por que eu preciso te falar isso. Mas o Senhor fez eu voltar aqui para falar que Ele tá cuidando de tudo e você não tá sozinho. Aquela mulher regalou o olho para mim, já cheio de lágrimas, assim, e falou assim, era isso que eu vim perguntar para o Senhor. Porque eu saí da minha casa com a polícia na minha casa porque meu pai tava bêbado quebrando tudo. E eu falei que eu tava sozinha e que eu não sabia mais o que fazer. Não sabia mais como cuidar disso. E o Senhor vem e fala que Ele tá cuidando de tudo. E que eu não tô sozinha. Eu falei, então tinha um motivo, né, Jesus? Era eu que não sabia o seu motivo, mas tinha, né? Então, fazer, né, a vontade do Senhor. Vai com a cara pinicando e vergonha Com a mesmo. cara pinicando de vergonha, com medo, com vergonha, tremendo. Mas vai. Melhor ficar vermelho hoje do que amarelo pro resto da vida. Exatamente. Verdade. Mas é verdade mesmo. E Matheus, uma coisa que a gente nota, e a Ali tinha comentado também, é que você se expressa, você fala muito bem. Né? A gente, quando nós tava conversando, se você chegar, a gente tava até tentando achar um termo. Tipo assim, você insere a gente dentro da história, você falando. Você consegue se prender comunica bem muito a bem. atenção. Hoje você também é pregador ou ainda não? Sou pregador. Como que aconteceu isso? Como que foi? Não por vontade própria. Também não. Também não. Não por vontade própria. Eu lembro que, assim, Ministério de Música, eu senti o desejo, né? Eu senti o Senhor chamando. Hoje, dentro do movimento, eu sou atuante dentro do Ministério de Música, Ministério de Formação e Pregação e de Oração por Cura e Libertação. Oração por Cura e Libertação sempre aconteceu dentro da minha vida, mesmo sem eu querer. Então, desde muito cedo, sempre tendo visualizações, sempre tendo discernimento de muita coisa. Muitas vezes com 4, 5 anos de estar acontecendo um momento de oração e falar assim, nossa, eu estava vendo isso. E aí os coordenadores do grupo de oração falaram, opa, peraí, isso aqui é de Deus, isso aqui é o Senhor falando através da criança. Então, sempre foi algo que foi muito com naturalidade. A pregação eu nunca quis. Uhum. O Ministério de Formação... Quando eu fiz a minha formação, eu falei assim, nossa, eu já senti o desejo de ser professor naquela época, eu ainda não era. Eu falava assim, por que não juntar aquilo que eu quero como profissão com aquilo que eu posso ofertar ao Senhor? O Ministério de Formação é formar outros servos. Formar outros servos. Catequizandos também, ou não? Na verdade, assim, o Ministério de Formação dentro do movimento, ele tende a formar cristãos. Certo. Tanto servos quanto para a igreja. Uhum. Então, é muito comum nós passarmos toda a formação e no final a pessoa não ser servo. Ela ir servir numa outra pastoral, ela ser catequista, ela ir em outro lugar. É muito comum, dentro de uma paróquia que está começando, o Ministério de Formação ser o primeiro catequista da paróquia. Mesmo sem ser catequista. Uhum. Mas porque já é formado, porque já tem o conhecimento, e os párocos chamam, os párocos pedem essa ajuda. Então, ali dentro daquele momento, eu pensava assim, eu acho que eu consigo ensinar, eu consigo entender e passar. Na minha catequese mesmo, como eu falei lá no começo, eu sempre estava ali querendo saber mais, eu sempre estava querendo também ajudar as pessoas a compreender aquela situação. Então, já era algo que eu estava.
Aí aconteceu uma coisa na minha vida. Quando eu estava fazendo faculdade, a gente tinha um propósito e um desejo. Dentro do movimento da Renovação Carismática, a gente tem um ministério Universidades Renovadas. Universidades Renovadas é o quê? É levar o grupo de oração para dentro da faculdade. Difícil, porque como a gente tira as pessoas das aulas? Não tira. O grupo de oração tem que acontecer durante o intervalo. Ou seja, se o intervalo é 15 minutos, o grupo de oração, que tem o louvor, o batismo no Espírito Santo e a pregação querigmática, vai acontecer em 15 minutos. Então, naquele momento, eu peguei e falei assim, bora, vamos fazer o grupo de oração dentro da faculdade. Eu levo o violão, gente, eu vou levar o violão e tudo mais. E fui. E a gente começou ali na faculdade, dentro do seu UNSP de Salto, nosso grupo de direção, ele tinha por nome Beata Helena Guerra, hoje Santa Helena Guerra. E a gente foi, a gente conseguiu uma autorização da faculdade para que servos do grupo de direção da cidade conseguissem entrar lá dentro. Chegou um momento que a faculdade falou assim, nós não podemos mais deixar que toda semana entre gente que não é da faculdade, dentro da faculdade, por uma questão de segurança. E nós éramos em 3 servos dentro do grupo de direção, que era universitário. Uhum. E eu não pregava. E aí o irmão que estava à frente do grupo de oração lá da faculdade, ele chegou em mim e falou assim, eu preciso que você pregue. Eu falei, mas eu não sou pregador. Uhum. Ele falou, mas eu preciso que você pregue. Eu falei, mas eu não sou pregador. Ele, se precisar que eu cante, eu vou cantar. Se precisar que eu toque, eu vou tocar, conduzir oração, animar. Mas eu não sou pregador. E ele falou assim, tá, mas tem a necessidade. Ele falou assim, você tem condição e tem a necessidade. Eu falei, então eu vou rezar. Eu falei, vou rezar e a gente viu o que dá pra fazer. Relutando. Eu falei, você não tinha essa vontade, nem se fosse lá no grupo de oração Santa Teresia, você não tinha essa vontade. Não, eu nunca tinha vontade de pregar, de falar assim, nossa, eu quero pregar. Sim. Sabe? E aí eu fui rezar. E aí eu falei pro Senhor, eu não sou pregador. Ele falou, não, você é servo. E servo serve. Aí eu falei, então tá bom, Jesus. Jesus sempre me tratando com muita delicadeza, muito amor. E falou, você é servo e servo serve. Então se hoje é necessário que você seja pregador, você vai ser pregador. E aí eu peguei e falei assim, opa, então beleza. Então vamos lá. Então eu sou servo. Aí eu voltei pro meu coordenador e falei assim, olha, eu não queria não. Não era da minha vontade, mas eu sou servo. E servo serve. E o que eu faço agora, né? Aí ele falou assim, vai começar a formação de pregadores. Vai fazer. E aí eu fiz a formação 9 meses. Essa formação ela é bem rica dentro do movimento, que ela vai desde a espiritualidade do pregador até a didática de uma pregação, os componentes do que a pregação precisa. Então ali eu fui me tornando pregador, não por vontade própria, mas pelo chamado do Senhor. Hoje eu exerço o ministério de pregação normalmente, prego como qualquer outro do grupo de oração. Mas sabe quando você ainda fica com aquele negócio assim, tipo, eu tô aqui porque o Senhor quis que eu estivesse, mas... Vai tá tudo bem. É isso! Aí ainda tem vezes que os irmãos falam alguma coisa pra mim. Mas eu não sou pregador não, irmão, chama outro. Sim. Matheus, você pode pregar em tal lugar? Eu falei, você não era melhor chamar um pregador? Eu falei, chama um pregador, vai ser melhor pra você, né? Mas você não é pregador? Eu falei, eu sou, mas, né? Café com leite, gente. Então, aconteceu na minha vida, né? Eu acho que é igual eu comentei lá no começo. A minha caminhada, ela nunca foi certinha. Aquilo que precisava fazer. Sempre o Senhor te quer aqui agora, o Senhor te quer ali agora, o Senhor te quer fazendo isso agora, o Senhor te quer fazendo aquilo agora. E as coisas foram acontecendo. Então, eu vejo que, assim, o Espírito, ele sopra para onde ele quer. E quando a gente decide ser servo, é a mesma coisa como se a gente fosse um barco à vela no meio de um oceano. Eu não quero mais ter o controle para onde esse barco vai. Aonde o Senhor soprar, eu vou. Às vezes eu vou tremendo, às vezes eu com frio na barriga. Às vezes, já até chorei antes de pregar. Quando eu comecei a pregar, chorava, falava, irmãos, não era para eu estar pregando. E pensando em olhos humanos, assim, a visão humana, a exposição de estar lá na frente, cantando, louvando, é diferente. Você sente diferente a exposição de estar pregando? Olha, para mim, Matheus Costa. Não Matheus da Imaculada. Matheus Costa, vamos lá. Quando eu canto, a música vem pronta. Vinha pronta, né? Hoje o Senhor dá a graça.
Então era cantar vivo aquela canção, mas cantar aquilo que já está pronto. Quando eu vou pregar, tá? Quando eu vou formar, é passar aquilo que a igreja ensina. É os dogmas da igreja, os documentos da igreja, aquilo que a igreja direciona, não é o Mateus que está falando. Então, para mim, prendia, porque eu pensava assim, agora o Mateus vai ter que falar. E o que o Mateus vai falar? E se o que o Mateus falar não prender a atenção de alguém? E se eu estiver lá na frente, você falar, tá nada com nada, sabe? Então, para mim, preparar uma pregação hoje é engraçado, porque é mais como se eu estivesse rezando. Então, me passaram a palavra. Tá bom, Jesus, o que você quer que fale com essa palavra? Vamos lá. Eu preciso do seu direcionamento. Não coloca eu para falar, não, Jesus, porque se não for eu que vou falar, não vai dar certo. Então, eu sempre fui muito com a escuta. Então, por exemplo, recentemente eu estive lá com os filhos da Imaculada. E ali eles me passaram a palavra. Senhor, aquele lugar tem jovens. Eu não conheço a necessidade de cada jovem. O Senhor conhece. Essa palavra que me entregaram já vem do teu coração. O que aqueles jovens precisam ouvir com essa palavra? Qual que é a necessidade daqueles jovens? E aí já vou entregando tudo para o Senhor. E aí o Senhor vai direcionando, vai por aqui, vai por ali, fala isso. Às vezes o Senhor fala umas coisas para falar e você fala assim, tem certeza, Jesus? Que não é porque é por aqui mesmo, que é para dar essa chamada. Muitas vezes eu penso assim, nossa, essa chamada está sendo primeiro em mim. Eu que preciso criar vergonha na minha cara agora. E ir lá e falar, o Senhor bateu em mim primeiro, viu, gente? E é isso, vamos junto? E é isso que eu vou vivendo enquanto pregação. A pregação querigmática, ela tende a passar o anúncio, né? O anúncio do Senhor, o anúncio da vontade do Senhor, do querigma do Senhor, para os dias de hoje. E eu, como formador, ali sempre pensando nos documentos, sempre pensando na doutrina, penso, mas e aí eu preciso atualizar isso para a vida da pessoa que está ouvindo aquilo. Não adianta eu colocar uma história de uma igreja que a pessoa não se identificou com ela ainda, não se sentiu parte daquela igreja. E aí é o meu maior desafio para mim na pregação, é trazer para a realidade daquele momento, daquele povo, e o que o Senhor precisa falar. Mas Jesus é muito bom, e Ele sempre direciona. Nunca me deixou na mão. Não dá uns brancos, né? Não deixa dar uns brancos. Ai, dá. E aí a gente pega e fala, olha pro irmão que tá do seu lado. E aí volta ali. Então, o meu formador, ele sempre falava assim, sempre tem o seu roteiro. O Senhor falou, anota. Acho que tem até alguma coisa aqui no meio da minha Bíblia, que meus papéis sempre ficam no meio da minha Bíblia. Aqui tem um roteiro de pregação. Então, tudo que eu vou falar, tudo que o Senhor direcionou na minha oração está aqui. Lógico que na hora o Senhor inspira muito. O Espírito Santo, ele trabalha sobre aquilo que você estudou, viu, aprendeu e se baseou. Então, às vezes, na hora não está aqui, mas o Senhor recorda e a gente precisa colocar. Mas na hora de um branco, você olha ali no papel, tô aqui, então daqui pra cá que eu sigo agora. Então, um pregador, ele anda com o seu roteiro, né, de pregação, com seu direcionamento para aquela noite também. Que bacana. E não sei se chegou a pular uma parte da história, mas você chegou a fazer a pregação lá dentro da CEUSP? Fiz. E aí, como que foi a experiência? Fiz, foi surreal. Foi surreal. Foi chorando. Foi chorando. Foi na dor. Foi na dor, né? E o Senhor, ele permite que a gente tenha sofrimentos para amadurecimento. E o Senhor, ele me formou muito dentro do CEUSP. Muito mesmo. Então, assim, irmãos, é uma realidade assim louca, porque assim, se você pensar beleza, hoje meu grupo de direção sendo pequeno com 6 servos. Tá bom, eu sei que vai ter um para animar, um para contar, um para conduzir, um para pregar. Glória a Deus. Uma realidade de um grupo de ação dentro da faculdade com 3 servos e às vezes... Em 15 minutos. Em 15 minutos. E às vezes o irmão que vai vir pregar tá fazendo prova e o professor não liberou que ele saísse antes, no meio da prova. E Caramba. Aí, você vai deixar de fazer o grupo de direção? Então já teve muitas vezes eu fiquei com o violão, pegar a minha palavra, assim, usar o meu violão de ambão, abrir a palavra aqui no meio e fazer a pregação ali em cima do violão e pensando assim, o que eu tô fazendo, Jesus? Para onde eu tô indo? E o Jesus sempre direcionando. Então, acho que se eu tenho uma coisa que eu gostaria de deixar sempre de mensagem, sempre que eu falo para os jovens seja corajoso. Há sobre nós uma profecia, uma palavra. E nós precisamos viver isso, nós precisamos ser corajosos. Nós somos corajosos.
mas nos falta a audácia de viver a coragem do madeiro da cruz, do se sacrificar, do fazer aquilo que o Senhor pede, sabe? Então, muitas vezes foi assim, chorando. Muitas vezes foi pensando assim, meu Deus, eu não tenho condições de fazer. Mas vai. E a gente colhe testemunhos disso. Eu já tive a experiência de estar num grupo de oração e dentro da CUNSP, ali 15 minutos, e acabar um grupo de oração. Amém, nós vamos voltar para a sala de aula. E o irmão fala assim, peraí, quero falar porque eu estava passando por aqui, porque eu sou da igreja, eu estou na igreja, eu tive uma recaída, eu estava nas drogas e hoje eu tinha decidido que eu ia voltar para as drogas. E eu ia sair daqui, eu ia atravessar ali na frente, porque tem um bar aqui na frente, eu sei onde eu encontrar. E eu estava indo. E aí eu passei pelo meio do corredor da faculdade, eu encontrei um grupo de oração. E um grupo de oração falando que Jesus me ama. E aí eu entendi que não era mais para eu ir para lá. Então você pensa assim, peraí, eu que desesperado e Jesus fazendo a obra dele. Como que eu posso ser assim, tão egoísta de pensar na minha vontade, naquilo que eu quero fazer, quando Jesus tem uma obra para fazer? Como que eu posso ficar parando e falando o que eu quero e o que eu não quero? Uhum. Então isso sempre mexe comigo. E ainda tem uma irmã que ela brinca muito comigo, porque lógico, a gente fala, a gente testemunha, mas a gente nunca é perfeito, né? E aí tem horas que a gente fala, não vou fazer isso, não, eu não quero mais, já fiz isso, já fiz aquilo, já passei por ali. E tem uma irmã que ela sempre fala comigo assim, sustenta seus B.O. e seus ministérios. Porque se o Senhor te chamou, você tem que sustentar. Aí ela sustenta seus B.O. e seus ministérios. Já virou até jargão lá no grupo de geração. Uhum. Aí o irmão começa ali e fala, não sei o que, sustenta seus B.O. e seus ministérios e vai pra frente, vai, para com isso. E aí a gente volta ali pra vontade do Senhor. Cara, eu já vi você cantando em casamentos. Casamento do primo da minha esposa lá em Salto José, você tava cantando Juninho. Ah, tá. Sabe, Juninho? Sei. O primo da minha esposa lá em Salto José. E pra você é tranquilo cantar em casamentos? É algo novo? É normal? É bem recente. Eu sou Você estudante. tava cantando também na Corpus Christi agora? Ou não, Não. Corpus Christi você não tava, né? Corpus Christi não. Uhum. Aí, eu sou estudante de música. Eu faço canto erudito, canto popular. Então, e foi também para ajudar no servir ao Senhor, para servir ao Senhor um pouco mais dignamente, né? Naquilo que compete a mim fazer os meus esforços, eu preciso me aprimorar para o Senhor. E ali chegou um momento que a gente recebeu convites, né? E eu tinha desejo de cantar em casamento. E nós, juntando ali um ministério que já cantava na missa, tudo mais. Aí eu falei assim, e se a gente se lançasse? E ficamos ali, e se a gente se lançasse? Se a gente se lançasse? E nada de ter coragem, né? Ficou só no e se, né? Aí, neste casamento que você estava, a gente recebeu o convite. Após a missa, passou pra gente assim, olha... Inclusive tava o João também tocando teclado. Tava o João do Vandelino lá. E aí a gente recebeu um convite para tocar nesse casamento e saiu do IC, sabe? A gente estava já desejoso por aquilo e aí a gente não tinha coragem. Eu acho que o Senhor falou assim, deixa eu prover na vida deles, né? Para que isso aconteça. E aconteceu, sabe? De lá para cá. Aquele foi o primeiro casamento que a gente Foi o primeiro casamento? Uhum. Que bacana. Então foi bem legal. E de lá para cá, acho que a gente já fez mais uns 2, 3 casamentos. E sempre se entregando ao Senhor, assim, também, né? Uhum. É diferente do que cantar numa missa, cantar num grupo de oração, é diferente. É mais regrado, digamos assim. Porque quando... É um sacramento, né? Então, quando as pessoas vêm para nós e falam bem assim, a gente queria que você cantasse no nosso casamento, louvado seja Deus, tudo mais. Geralmente elas trazem um repertório. E aí, quando a gente bate, eu falei, já conversou com o padre, irmão? Chega lá com o Chitãozinho e Chororó. Evidências. Mas já conversou com o padre, irmão? Já sabe se isso aqui tá liberado, né? Uhum. Porque não é tudo que como o irmão falou, é sacramento. Sim. Não convém no sacramento. Então... E às vezes a pessoa é leiga também, nem sabe disso aí, né? Então, assim, no primeiro momento, sempre quando a gente percebe, você conversa com o padre. Dá uma compartilhada lá com o diácono. Veja se isso aqui tá certo, né? E sempre vai tranquilizando o coração da pessoa. Então, ali no momento, eu acho que do casamento que puxa pro Mateus Costa, digamos assim, né? É pensar assim, caraca, essa pessoa tá aqui, ela tá selando algo da vida dela. Muito importante. Muito importante. Só que vai ter vídeo.
E aí, imagina que a pessoa vendo daqui a alguns anos, a gente fala assim, nossa, meu Deus, que taquara rachada que tava lá no casamento. Então, assim, sempre há uma preocupação da minha parte, tipo assim, nossa, eu preciso entregar para aquela pessoa algo que de qualidade para ela, daquele momento, né? Que faça com que aquilo se torne importante na vida dela. Que aquilo se torne, que ela tenha marcado dentro do casamento dela. Então a gente sempre se preocupa muito, aí a gente vai, a gente ensaia, a gente tira a música e passa uma vez, e duas, e três, e não deu certo nesse tom, e muda o tom. Sempre para conseguir acolher, né, aquele casal e fazer com que aquele momento fique mais especial e importante para eles também. Bacana, Dia bacana. 13 de dezembro. Dia 13 de dezembro? Tá Vai aí, ter casamento da tem um sogra, casamentinho- eles que vão. Casamento marcado aí? Sogra e sogro. Oh, 3 aí anos sim. de oração e eles Parabéns, eu vi nos stories. É. Parabéns, hein, Andressa. Glória Top, eu vi lá nos stories. Que legal. E daí vocês eles que que vão vão. Glória a tá Deus. cantando. Ah, que legal, top. Parabéns, hein? Vamos pra As cima. orações teve força, hein, Teve Andressa? força. Olha. Matheus, a gente tem algumas perguntas aqui. E perguntaram aqui pra gente. Bom, vou começar pelo que a gente já abordou aqui. Qual é o seu santo de devoção? É Santa Terezinha? Precisa Ou... falar. É Santa Terezinha. Mas como consagrar... Engraçado que quando eu perguntei pro meu pai, aquele dia quando você me consagrou a Nossa Senhora, em que título você me consagrou? Aí ele falou, Aparecida. Eu pensei, nunca vi Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Pra mim sempre vem muito Fátima, então eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima. É algo que sempre tá muito interligado comigo. Não tem como falar de Nossa Senhora e na minha cabeça não vir Nossa Senhora de Fátima. Sim. Sabe? Então é muito interligado pra mim. Santa Terezinha aconteceu na minha vida, né? E uma vez eu partilhando isso com uma irmã que é devota dela também. E eu falei assim, eu acho estranho, porque eu não fui atrás de Santa Terezinha. Santa Terezinha apareceu. E ela falou pra mim assim, só que essa é a questão. Os amigos de Santa Terezinha, ela que escolhe. Aí eu falei, amém. Nossa, fazia birra com Santa Terezinha. Falava, eu abri um grupo de oração com seu nome, eu não ganhei uma rosa. E que não sei o quê, nananana. Passei uma novena inteira fazendo essa birra com Santa Terezinha. Beleza. No último dia, postei, falei assim, vou postar um vídeo de uma música do Instituto Reset de Santa Terezinha. Postei no meu Instagram. Uma amiga minha que não é da igreja, que assim, ela me conhece tudo mais, sabe da minha fé. Ela estava em Campinas, na casa da mãe dela, e falou assim, olha, meu amigo postou um vídeo cantando, vou te mostrar. E mostrou pra mãe dela. E aí a mãe dela pegou e falou assim, nossa, eu conheço essa música é de Santa Terezinha, hoje é dia de Santa Terezinha, né? Será que ele recebeu uma rosa? Vou enviar uma rosa pra ele. E ela me mandou uma áudio assim, Matheus, a minha mãe pediu pra te entregar uma rosa, mas não tô entendendo nada. Não tem nada a ver isso aí, mas ela falou que é alguma coisa de Santa Terezinha. Aí eu falei, meu Deus, Santa Terezinha. Você falou, não tem a ver sim. Eu falei, tem a ver super. Eu falei, você não tá entendendo, tem super a ver. E eu achei engraçado que aquele ano eu tava tão birrento com Santa Terezinha, porque as rosas elas são sinais, né, da graça alcançada. Eu não tinha pedido nem graça. Eu tinha pedido uma rosa. A graça era rosa. A graça era rosa. Uhum. E aí eu fiquei pensando, eu tô mimado mesmo, né? Olha, só fazendo birra com a santa ali, só por uma rosa. Eu falei, amém. Chegou a minha rosa. E ali o Senhor, ele também acalmou meu coração. Mesmo sendo birrento com o Senhor. Mas o Senhor, ele sempre é muito amoroso, muito acolhedor, né? E naquele momento, ele abrasou meu coração também com esse gesto, através de Santa Terezinha. Então, eu sou devota de Santa Terezinha, assim. Não tem como. Eu tenho comigo também, que neste tempo nós estamos consagradas, né? A relíquia de Carlos Acutis. Beato, né? Carlos Acutis, ele vai ser canonizado. Por esse tempo, o Ministério Jovem ele está consagrado a Carlos Acutis. Então, nós temos a relíquia. Fomos consagrados já 1 ano atrás. Então, todo representante de ministério recebeu a relíquia de Carlos Acutis. Anda comigo, anda na minha Bíblia. E João, você tá pegando? Põe lá aqui pertinho. Daquela ali. Não, aí. Relíquia. Em breve será canonizado. Em breve canonizado. Graças a Deus. 7 de setembro? O Gui que comenta, né, Gui? O Gui comentou uma vez. A gente não escolhe qual santo a gente vai ser devoto. É ele que escolhe a gente, né? Então, eu achei que ia ser Santa Rita. E parei em Santa Terezinha. Louvado. Que bacana.
Ó, o pessoal aqui também tá perguntando, qual é o seu temperamento? Melancólico. Melancólico? Sou melancólico. Sou melancólico. Muito o Senhor teve cuidado da minha vida. Eu acho que Santa Teresinha aparece na minha vida também para ensinar sobre a tranquilizar os sentimentos. Porque, assim, caminhando desde muito novo, nem tudo é mar de rosas. Nem tudo você recebe sim de primeira. E eu era uma pessoa que eu sempre chorava, sempre parava, sempre sofria. E falava, ai, Jesus, eu vou abandonar tudo, porque eu não aguento, porque eu tô tentando, e tô perseguindo, e que não sei o quê. E ali, quando eu comecei a entender sobre o meu temperamento, e tem uma frase de Santo Agostinho que faz muito sentido para mim, que ai, agora sumiu, mas aceita-te, supera-te. Eu tenho a primeira, são 3 estágios. E eu conheça-te, aceita-te, supera. Me conhecendo no meu temperamento, eu podia entender quais são as minhas fragilidades. Sim. Eu fui entender que eu era uma pessoa quase que de vidro naquele momento. E aí eu pensava, eu parava sempre, ficava. Eu lembro que sempre quando eu tinha crises de chegar momentos eu pensava assim, meu Deus, estava em estágios depressivos, fazendo terapia depois, minha psicóloga falou assim, não, você passou por uma depressão mesmo, né? E pensar, nossa, conheça-te, entenda que você tem esse temperamento. Aceita isso, aceita que você é uma pessoa que você sente, você tem esse sentimento, porque o melancólico não é só ruim, não é só sofredor, mas ele ama com muita facilidade, ele se doa, ele se lança. Então, aceita-te como você é e supera isso, sabe? Então, hoje, né, recentemente um irmão falou pra mim assim, nossa, Matheus, você tá passando por tanta coisa e você tá tão firme, maduro, né? Falei, irmão, tanto que eu já apanhei. Falei, oxe, já passou já, irmão. Falei, se eu parar agora? Falei, não dá mais pra voltar, sabe? Então a gente precisa se conhecer, se aceitar e se superar. Sou melancólico, tenho os meus sentimentos, tenho os momentos que eu preciso entrar para dentro de mim e entender o que está acontecendo e me reavaliar e sentir aquilo que eu preciso sentir, mas também sei que mais do que entrar em mim, eu preciso deixar que o Senhor entre. E aí tudo faz sentido. Que bacana. Ó, você falou no início do episódio, mas perguntaram aqui também, porque para você o seu caminhar aconteceu muito naturalmente, né? Sim. Acompanhando seus pais, aí de repente quero cantar, né, aos 9 anos. Mas perguntaram assim, como que foi para você quando você descobriu de fato o seu chamado? Então, eu acho que tem uma diferença, porque assim, quando eu tive o desejo, eu acredito que já pela ação do Espírito Santo de cantar, de servir e de fazer aquilo, porque o Espírito nos inspira a estar ali, aconteceu. Mas tem um momento que a gente entende, pera, este é o chamado. É o que marca. É o que marca. E foi que confirmou todos os ministérios que eu estou a serviço hoje. Porque eu estava numa experiência de oração, que é um dos retiros de estrutura do movimento. E experiência de oração, irmãos, olha, eu indico para todo mundo que é onde o fogo cai, onde o fogo faz o que ele quiser, e você fala o que está acontecendo, e acontece mais ainda. E eu lembro que naquele momento eu já tinha muita visualização, eu já sentia muita coisa, eu rezava pelas pessoas, eu sentia as coisas, e muitas vezes aquilo me assustava. Eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos, né? Então, com a imaturidade de ser criança, mas já aberto àquilo que o Senhor fazia. E eu lembro que eu peguei, parei e falei assim, ousado. Parei para o Senhor e falei assim, Senhor, eu não quero nenhum desses dons. Não quero. Tenho medo, não gosto, não quero. E eu lembro que a irmã que estava conduzindo o retiro, ela parou em mim. E precisamos ali entender, ela me chamou para partilhar, eu partilhei com isso, falei assim, não, tá acontecendo isso, eu não quero. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, a intercessão tá lá com o Santíssimo exposto, vamos lá, vou rezar para você. Vamos lá, vou rezar para você. E aí eu fui para a Capela do Santíssimo, e aí vamos, reze. E aí o irmão abriu a palavra. Gente, eu nunca mais localizei essa palavra. Mas a palavra ela dizia, curto e grosso, aquele que não aceita os meus dons recusa a mim mesmo. E aquele dia eu peguei e falei, eu já desaguei chorar, né? Melancólico, desenfreado, totalmente atribulado naquele momento, rebelde com o Senhor.
Nossa, desaguei chorar. E eu falava, ai, eu aceito então, né? Não Uhum. queria, mas aceito. E aquilo me trouxe muita paz. Aquilo me trouxe certeza Uma confirmação. de estou aqui, é É. aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu preciso ficar. E de lá pra frente, não foi fácil, Uhum. mas foi no Senhor. Então vale a pena. Sim. Você falou sobre experiências, experiência de oração. Experiência de direção. Tá. Foi algum retiro específico ou você fala assim, uma experiência de oração em qualquer retiro? Não, o retiro, ele é um dos primeiros retiros da renovação, ele é um retiro já de primeiro amor, de primeiro anúncio. E o nome do retiro ele tem como nome de experiência de direção. Que bacana. Por quê? Porque ele realmente tem essa questão de trazer as pessoas a esse batismo no Espírito Santo, a manifestação dos dons, dos carismas. Então, é ali um momento que eu gosto de fazer esse comercial, irmãos. Vá! Se tiver a oportunidade... Esse pode pra qualquer um? Ou... Ele pode. Ele Ele pode, ele é aberto. Ele é aberto. Ele faz parte do nosso processo formativo para ser servo de um grupo de direção, mas ele é aberto porque ele precisa ser para a igreja, ele precisa ser para todos aqueles que precisam ver uma experiência com o Senhor. Então, ele mexe com a gente. É o momento que você vai para, sabe, eu falo assim para as pessoas, vá fazer a experiência de direção e não vá esperando. Deixa o Senhor te surpreender. Porque, olha, é cada rasteira que o Senhor nos dá, assim, que você fica assim, meu Deus, eu não esperava que o Senhor fosse tocar aqui, o Senhor toca. Eu esperava que o Senhor iria fazer isso comigo e Ele faz. Então, é muito bom. É muito Bacana. bom. E quando que teremos o próximo? Teremos em agosto. Se eu Agosto. falar que eu sei a data certinha, eu estarei mentindo. Mas, se eu não me engano, é 15 e 16 de agosto. Sim, entendi. Mas aí a gente tem nas páginas dos grupos de direção da cidade, a gente já vai lançar lá também os anúncios, as inscrições e tudo mais, abrir link de inscrição e tudo mais. Agora eu tô com uma dúvida. Todos os grupos de oração, vamos colocar daqui de salto, fazem parte da renovação carismática? Então, o grupo de direção em si, ele é um nome dado para os grupos de direção de movimento. E o movimento é o movimento da renovação carismática católica. Dentro daquilo que nós nascemos como um movimento, dentro da igreja, muitas vertentes se abriu. Então, o Espírito Santo de Deus, ele renovou a igreja através do movimento e ele continuou movendo. Então, havia muitas necessidades. E é aí onde surgem as novas comunidades. As novas comunidades, elas surgem de uma vertente de dentro da renovação carismática católica. Se você puxar todo o histórico de todas as novas comunidades, todas elas se inicia dentro do movimento. Então, você vai ouvir alguns termos como grupo de direção de comunidade, que também fazem unidade conosco, também somos uma só corrente de graça, como nos chamou o Papa Francisco, e nós estamos dentro da mesma unidade, vivendo o batismo no Espírito Santo. Os grupos de oração de nova comunidade, alguns têm umas peculiaridades de um para o outro, que aí entra também o carisma da nova comunidade. Então, ali, por exemplo, essa sua comunidade, o carisma dela é acolhimento aos jovens. Então, você vai ver um grupo de direção mais voltado para a juventude, mais falando da realidade da juventude. É uma comunidade que trabalha com dependente químico. Então, você vai ver que a abordagem já é mais direcionada. Então sempre as novas comunidades, elas também têm essas essas também. Bacana. E aproveitando também, Andressa, puxa a agenda aí. Então vai ser dia 15 e 16, experiência de oração. Experiência da de oração. renovação carismática. É de sexta pra sábado? Ou de Sábado e domingo. sábado e domingo. Então acho que vai ser 16 e Então 17? 16 e 17, Então, o dia do Corujão. Então dia 16 e 17 vai ter experiência de oração para todos. Para todos. Para todos. Da renovação carismática, podemos dizer assim. Onde vai ser? Na São Benedito? São Cristóvão. Na São Cristóvão. Na Que São Cristóvão. São Cristóvão fica... Do lado da sua casa. Na São Cristóvão, do lado da minha casa. Ali no Rondon. Me deu branco. Eu falei, já ouvi esse nome. E também no dia 16 e 17 teremos o Corujão, aqui na Nossa Senhora Aparecida. Quem foi, Gabriel? Por que você está de pé? Teremos o Corujão também 16 e 17. Vai iniciar com a Santa Missa às 22 horas. Tá? E após a Santa Missa permanecemos dentro da igreja. Vai ser na igreja de novo, né, Gui? Isso. Bastante jovens, graças a Também. Deus. Aleluia. Então permaneceremos dentro da igreja e iremos passar a noite louvando a Deus,
ouvindo pregações, dinâmicas, até 6 horas da manhã. Então vai ser literalmente um corujão daqueles da época da Lan House, né? Corujão da Lan House, mas vai ser corujão para Cristo, tá? Então não vai faltar opção para fazer retiro, né? Exatamente. Teremos o corujão e teremos Matheus, também você o falou que é divulgado. Você pode deixar o arroba pra gente, para as pessoas ficarem sabendo dessa data, se é nesse dia, para confirmar mesmo, Sim. quem tiver interesse. Então, nós vamos estar divulgando pelo Grupo de Oração Santa Terezinha, né? O grupo de oração que eu faço parte. Então, é @GOSTA Terezinha. Terezinha do Menino Jesus, se eu não me engano. Mas aí você acha com facilidade, tá tranquilinho também. @GO STA Terezinha. Terezinha. Terezinha do Menino Jesus. Isso. Tá, então nós vai colocar lá na descrição, tá? @GO. E quem tiver interesse, fica ligado aí que eles vai. Sim, que é um momento Esse é muito bom. G. Mas é só escrever lá. Grupo de Oração Santa Terezinha do Menino Jesus, eu aposto que vai aparecer para vocês. Mas o arroba correto é @G.O.STA Terezinha do Menino Jesus. Tudo junto. A gente vai deixar também na descrição do vídeo aqui também, tá? E também no @filhosdaimaculada.oficial vai estar todos os detalhes sobre o corujão, né? Se quer ver o nosso amigo Gabriel Artista interpretando nos Reels, ele tá em todos os Reels. Quer ver o Gabriel, ele vai estar lá no Reels. Então segue lá também, tá? E tem mais a última pergunta aqui. Qual foi o momento mais marcante da sua caminhada? Você viveu alguns momentos marcantes, né? Alguns momentos marcantes. Mas qual assim que você pode falar, nossa, esse marcou? Olha, é sempre momentos assim com o Espírito Santo, é sempre reaviva a nossa alma, né? Mas eu acho que eu posso frisar como primeiro amor, digamos assim, o momento da experiência de oração que eu vivi. Porque até ali aquele momento, mesmo tendo começado no grupo de oração, mesmo estar ali sempre vivendo, eu tinha aquela coisa assim de meio que mecânico, né? Meus pais são servos, eu tô aqui, e amém, e oração, e já acostumado com aquela realidade. E aquele momento ali eu senti assim, não, é isso. É o que o Senhor quer pra minha vida, é onde eu sou igreja. E quando isso fez sentido na minha vida, mudou, sabe? Não tem mais... Porque, por exemplo, assim, eu posso até dizer pra vocês, eu, como comentei aqui, eu fui de alguns grupos de oração durante a minha história, durante o meu decorrer, pelas necessidades da vida, pelos chamados do Senhor. E eu posso dizer assim que pode até eu um dia cheguei que eu não esteja mais no Santa Terezinha, que eu disse, mas renovação carismática católica, eu tenho certeza que eu sempre serei, porque isso está infundido na minha alma. Então ali foi no momento que eu senti que aquilo que eu sou, aquilo que parece que o carisma se fez presente na minha vida, o batismo no Espírito Santo se fez presente na minha vida. Então ali é divisor de águas para mim. Hoje em dia eu posso até servir em outros lugares, eu posso até estar em outros lugares, mas aquilo que eu sou é um membro da Renovação Carismática Católica. Então isso faz sentido para mim. Que bacana, perfeito, Matheus. Matheus, a gente está chegando no final, a gente tem uma lembrancinha também para te entregar, pega pra gente aí, Gabriel, por favor. Matheus, isso aí é só pra quem já participou aqui do podcast, né? Ninguém mais vai ter, esse aqui é exclusivo dos nossos convidados, tá? Que chique. Então a gente tá deixando, esse aqui é uma lembrancinha do tio Terços, né? O tio Sandro, o Sandrão, confecciona pra gente com muito amor, com muito carinho, e a gente entrega para os nossos convidados, tá? Que alegria. Espero que você goste, tá? E também agradecer novamente por esse presentinho que você mandou pra gente e vai ficar com a gente durante todos os próximos podcasts, com certeza. Deus abençoe. Amém. E que sempre haja em nós, né? Essa graça. Eu entendi isso muito recentemente, mas que sempre haja em nós essa fraternidade de igreja, né? Possamos ser aonde for, mas uma só igreja, um só movimento, um só corpo místico de Cristo. Então, posso dizer que hoje eu me alegro e me sinto muito bem de estar aqui. Porque eu sei que aqui eu sou igreja, aqui somos corpo místico de Cristo. Amém.
Matheus, também queria aproveitar, pedir para você deixar um recado pro pessoal em casa que vai estar assistindo, que vai assistir esse episódio, vai ficar pelo resto da vida na internet, quanto a internet permitir, vai estar lá esse vídeo lá. Esse é o nosso propósito. E deixa um recado para essa pessoa que vai assistir esse episódio, para a pessoa que assistiu, para a pessoa que vai compartilhar para um próximo também. Deixa um recado para eles. Joia. Acho que o recado que eu poderia passar hoje é: se abra à vontade do Senhor e permita-se viver tudo aquilo que Ele tem para você. Seja na alegria e no sofrimento. Não há erro quando está na vontade do Senhor. O Senhor nunca erra, Ele nunca vai errar. Então, permaneça aberto, porque o melhor do Senhor está acontecendo e há de vir sobre as nossas vidas. Amém. Muito obrigado. E vamos mandar um abraço para nossos patrocinadores, para a gente estar encerrando. Pedir também para vocês já ir seguindo os nossos patrocinadores, porque é importante para a gente, é importante para o nosso movimento, é importante para o podcast, eles que fortalecem a gente sempre com um produto ou com um valor também monetário, que é o que faz a gente manter essa estrutura, esse podcast aqui. Então segue eles também, fala, vi o anúncio de vocês lá no podcast, lá no Imaculada Cast, então vem aqui seguir. Segue eles também para fortalecer. Na descrição do vídeo vai estar o arroba de todos eles, tá bom? Então, primeiramente, mandar um abraço para as meninas lá da Lay Story, moda feminina, acessórios femininos, perfumes, o que for, procura lá. Elas são especialistas também, então segue lá, arroba a Lay Story. Eu vou colocar o arroba certinho, porque eu não vou lembrar todos os arrobas, tá? Nem fale do tio Sandro, que eu não arrumei. Você não arrumou ainda, Gui? Ô, Gui, pelo amor de Deus. Então, pessoal, assim como essa lembrancinha que a gente deu aqui pro Matheus, o Tio Terços confecciona lindos terços. São terços que evangelizam de fato. Às vezes ele nem vai comercializar aquele terço, ele sente tocar no coração e presenteia um irmão que ele tá com ele. Acabou de fazer aquele terço, ele vai, corre lá e já presenteia o irmão. Então segue ele lá também, arroba Tio Terços 75. Escreve lá, Tio Terços 75, vai estar aparecendo lá também. Você que vai casar, você que vai ser padrinho de batismo, padrinho e madrinha de primeira comunhão, de crisma, quer presentear com um terço, entre em contato que ele faz terços personalizados também. Mandar um abraço para as meninas do Germinari Pilates, tá? Doutora Aninha Rocha, doutora Natália Caetano, tá? Tá com a coluna travada, tá com dor no ombro, tá com dor no ciático, procura elas, ou quer fazer uma atividade física, não é muito adepto da academia, procura lá as meninas do Pilates, segue lá, arroba Germinari Pilates também. Mandar um abraço pro Gel, mandar um abraço pro movimento Os de Maria, eles que fazem orações, eles que vão na casa, eles que rezam terço, fazem novena, eles estão com a missão de ir na frente do hospital também fazer oração. Então, quer fazer parte desse movimento, ou quer que esse movimento vá até a sua casa fazer oração, tá com um irmão lá que precisa receber oração, chama eles, eles vão estar indo lá fazer oração também, então segue lá, Os de Maria. Mandar um abraço também para Auribix Pizzaria, deliciosas pizzas que eles fornecem. Nossa convidada, a proprietária da Auribix, esteve aqui no episódio passado, contou um pouco sobre a história dela, da caminhada cristã, tá? Então ela também, querendo ou não, de certa forma, ela tem um projeto social com pizzas também na evangelização, isso é muito interessante. Então segue lá, arroba Auribix Pizzaria. Mandar um abraço para a Adega do Rubim, tá? Ele fortalece a gente com água. No final da live a gente vai tomar um refrigerante também. Ele fortalece a gente com refrigerante. Toda live, todo episódio a gente tem algo para nos hidratar. Então segue lá, arroba Adega do Rubim. E mandar um abraço também para Madureira Transportes e Logísticas, que em breve estará casando, graças a Deus, glória a Deus. Deu certo as orações, Andressa. Bora que bora, hein? Então segue lá o Vonem, tá? Ele também tá fortalecendo a gente nesse movimento. Não tem Instagram ainda. Não tem Instagram? Não, então, Gui, você tá tá com duas missões, Gui. Tem que arrumar essas duas missões aí, cara. Então, mas segue eles. Já segue antes de ter Instagram, já vai lá, corre lá e segue, que eu tenho certeza que vai aparecer. E agradecer o Vonei que fortalece a gente também, né, nesse movimento aqui que a gente tá evangelizando. E também segue o Matheus. Qual que é o arroba, Matheus? Matheus, _Costa, Pereira. Isso. Vai estar na descrição também. Segue a gente. Imaculada Cast, segue a todos nós, segue o pessoal aí da produção aí também. Segue a Andressa, segue o João, segue o Gabriel, segue o Gui, segue eu. Segue o Matheus de novo, segue o Gel, segue o Johnny. Segue todo mundo também. Mandar um abraço também pro tio Sandro, pra tia Ali. Mandar um abraço pra Lídia, pra Tainá, pra Denis, pro Biel, pra Elô. Tô esquecendo de alguém? Não tô esquecendo de mais ninguém, né? Não. Se esqueci, estão todos no meu coração, tá? Eu espero que não tenha esquecido de ninguém, tá? Mandar um abraço pra todo mundo que nos bastidores faz isso tudo acontecer, tá bom? Muito obrigado, Gui. Obrigado. Agradecer também esse
terceiro membro que apresentou com a gente aqui, né? Obrigado. O Sr. Bochecha, tá melhor a Bochecha aí? Tá melhor. Cuida dela, hein, cara? Pode Cuida dela, deixar. porque Andrés falou que enquanto não sarar, não vai pedir o sem casamento, cara. Aí você cuida, hein? Vou sarar até amanhã, então. E, Matheus, muito obrigado mesmo, tá? Espero que você volte mais vezes. Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente, tá? E as portas estão abertas para você vir aqui conversar, compartilhar, trocar ideia, falar de projetos novos. Vem participar aqui com a gente, tá bom? Amém. Deus Amém. abençoe. E espero que esse projeto, esse programa, né, ele seja perpetuado pela graça de Deus e aconteça até onde o Senhor quiser. Amém. 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 Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve, manda para todo mundo. Boa noite e tchau.